gravar. Dá para gravar o que a gente faz para depois publicar só o que foi gravado. Eu não sabia que dava para fazer isso. Jana, dá boa noite, pessoal, então. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Seja mais uma vez muito bem-vindos e estamos nós aqui de volta. Que mais, Jana? Pode ir vocês aí, ó. Não, a questão, como é que comenta, curte, compartilha? Gente, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar para cada vez chegar em mais pessoas, para que a gente consiga atingir um grande número de pessoas vendo aí a nossa live. É isso aí. Boa noite a todos que nos acompanham, conforme a Jana disse. Boa noite, Juliana. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Tamo aí. Rita, boa noite. Boa noite, Cá. Boa noite, meninas. Boa noite a todos que cheguem para estar conosco, que possamos ter uma excelente transmissão e um ótimo retorno este ano. Ei, boa noite. Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos. Começando mais um ano, dessa vez um pouquinho mais tarde do que o normal, mas juntos para que possamos estudar essa obra durante o ano. Boa noite a todos. É mais tarde no sentido que antes a gente começava em fevereiro, né? Agora a gente tá... Isso, não mais tarde de horário, mais tarde de tempo. É 8 horas agora. Então não mais tarde de tempo, mas tem mais tarde de época do ano. De mês, que a gente começa em fevereiro e esse ano a gente está começando em março. É isso. Bárbara, boa noite. Sim. Boa noite, gente. Boa noite, chefe. Sejam bem-vindos. Vamos mais uma vez esse ano aprender um pouco mais. Só uma coisa, tá dando retorno para vocês também? Não. Para mim tá. Para mim tá. Por quê? Tá. Eu vou fechar meu áudio. Ver se continua de vocês. E aí, a Jana já deu boa noite. Sejam bem-vindos todos que estão chegando aqui. Ana Caroline já presente. Boa noite, seja bem-vinda. Ademar também. Prazer é nosso, Ademar. Gil, seja bem-vinda. Algumas pessoas aqui já se manifestando. Quem puder aí, só dê um retorno para a gente, por favor. Voz, transmissão, está tudo em ordem. Se estão ouvindo bem, vendo bem. Iracema, ela mudou a foto, por isso que eu não tinha visto o nome. Boa noite, Iracema. Vera, boa noite. Seja bem-vinda. Coisa rápida, alguém já transou. Ô, Rê, continua aí rapidão, só para eu colocar o link lá para o pessoal, faz favor. Eu não sei o que foi publicado no Facebook, mas esse ano, então, a gente vai falar sobre a terceira obra, né, que a gente vai fazer a transmissão, que é o Livro dos Médiuns. A gente fez a primeira transmissão que a gente fez de forma contínua, que a gente abriu e fechou o ano, foi com o Livro dos Espíritos, que foi ano retrasado, né, foi 2021. 2022 a gente falou de forma integral de O Evangelho segundo o Espiritismo, e aí agora a gente vem em 2023 com o Livro dos Médiuns, falando então da terceira obra fundamental das 5 possíveis da doutrina dos espíritos. Então, vamos junto aí mais um ano. Pessoal, tu trocou as fotos aqui, eu não estou reconhecendo quase ninguém, eu estava vendo pela foto, mas só o Laércio não trocou. Mas Vera, a Neia, a Gil, todo mundo trocando as fotos. Mas vamos lá, pessoal. Então, como sempre, entramos aqui alguns minutos, primeira vez, inclusive, bem em cima da hora. Nós vamos dar aqui início com a nossa prece habitual, para já aproveitarmos o tempo aqui e começar a discorrer sobre o livro, a programação dessa noite. Quem ficou de fazer abertura, então? Rita? Eu. Então, mais uma vez, vamos nos acalmar, nos tranquilizar, para que possamos elevar os nossos pensamentos ao Pai. Pai, mais um ano
de estudos virtuais começamos neste momento. Pedimos a vossa proteção, o auxílio do Mestre Jesus e o amparo dos bons amigos espirituais, para que possamos todos estudar esta obra, que é o Livro dos Médiuns, de forma tranquila, para que possamos ter a compreensão desses ensinamentos. E mais uma vez, Pai, muito obrigada pelas oportunidades que estamos tendo de estudarmos em conjunto, divulgando a doutrina dos Espíritos. Que assim seja. Dando boa noite aqui o pessoal que chegou logo depois. Regina, seja bem-vinda. Nádia, Dona Cida, Janete, seja bem-vinda. Monique, Fredão, seja bem-vindo de volta, Fred. Pelo menos não perdeu, né? Tá acompanhando os últimos anos, é isso aí. Carlos Lourenço, Nariman, seja bem-vinda. Romilda, Bruna e Andréia também, seja bem-vinda. Ela e o Fred sempre acompanhando aí para que dos últimos anos aqui. 2 e 6. Então, como sempre, vamos no primeiro dia fazer uma breve introdução aqui da obra que nós vamos falar, fazer um resgate histórico de algumas informações, para que as pessoas tenham uma melhor noção de como funciona o Espiritismo, como funciona o que nós chamamos de obras fundamentais. E aqui é fundamental relembrar, as obras que nós chamamos, que muita gente chama de obras básicas, mas que nós chamamos de obras fundamentais, elas são a base, o alicerce do Espiritismo. Elas foram lançadas a partir de 1857, ou seja, de 167 anos, salvo engano. Foram lançadas nos 10 anos, essas 5 obras foram lançadas ao longo de 10 anos. Então, Allan Kardec, que nós chamamos de codificador, ele reúne essas informações, indaga e pergunta aos espíritos, e literalmente, com a obtenção dessas respostas, ele vai formulando, organizando e estruturando o que veio a se chamar doutrina espírita. Porque vem do mundo espiritual para o mundo corporal. Kardec organiza, pergunta, registra, mas os ensinamentos são dos espíritos. E até muitas pessoas questionam, mas qual foi o papel de Kardec? Ele escreveu, sim, ele escreveu muito, mas ele mesmo diz, na introdução do Livro dos Médiuns, que a gente vai falar daqui a pouco, mas que literalmente o livro foi quase que inteiramente corrigido, que se ele fosse colocar e registrar cada menção dos espíritos, cada pequena correção, ele ia citar o nome dos espíritos o tempo inteiro. Então, muita coisa que ele fez, os próprios espíritos vieram e corrigiram quando eventualmente podia estar fora de contexto ou poderia ser mal interpretado. Então, Kardec, assim, reúne, organiza, mas toda a revisão ele faz com base, consultando os espíritos para que não houvesse dúvida que tudo veio de lá para cá. Não há interferência humana. Então, muitos desses conceitos, todos esses conceitos são trazidos pelos espíritos para que pudéssemos compreender aqui no mundo corporal. Por isso que não é possível qualquer um de nós aqui tentar, sobre qualquer hipótese, fazer uma revisão das obras fundamentais. Não é possível por quê? Porque, literalmente, veio dos espíritos e Kardec organizou. Para qualquer pessoa fazer isso hoje, precisaria de todo o amparo espiritual corrigir novamente. Ou seja, se houver qualquer tipo de interferência humana, é por mera vontade de adulteração das pessoas e não pela vontade dos espíritos. Então, ressalvado esse início aqui, a doutrina espírita é íntegra do início ao fim, 5 obras fundamentais, mais a revista espírita, mais uma série de pequenas publicações, como o que é o espiritismo, mas que remontam toda uma estrutura que, dentro do que foi proposto, é completa. Até nós ressaltamos isso porque, se fosse necessário qualquer complementação,
Kardec teria ficado ainda no mundo corporal durante alguns anos para acrescentar, reformar ou publicar outras obras. Se ele voltou para o mundo espiritual é porque naquele momento os espíritos entenderam que a responsabilidade dele com a doutrina espírita tinha chegado ao fim. Então a doutrina, ela é simples não, mas ela é simples nessa questão fechada dessas obras, desses textos, para que consigamos compreender todo o ensino dos espíritos. Então, com base nesses ensinos, que são de 1857 até 1869, 1868, que nós vamos resgatar aqui para estudar, para que exista a melhor e a maior compreensão possível. Como a minha irmã disse aqui, em 2021 nós fizemos o Livro dos Espíritos inteiro, em 2022 fizemos o Evangelho segundo o Espiritismo inteiro, e se correr tudo bem, esse ano faremos o Livro dos Médiuns também de forma completa, todos os seus capítulos. A diferença, e eu já vou aqui adiantar uma questão importante, a diferença é que o Livro dos Médiuns, como nós vamos começar a trazer alguns princípios hoje, ele é bem complexo, ele é muito extenso, ele é um livro essencialmente técnico. Então, nós vamos trazer aqui, a nossa preocupação nesse primeiro ano, não é dar um ensinamento item por item, no sentido de percorrer cada parágrafo, não. Nós vamos aqui dar ideias gerais de cada um dos capítulos, para que as pessoas possam compreender um todo, e depois, se quiserem aprender um pouco mais, nos acompanhando, mas buscarem a obra, buscarem cursos específicos, para que tenham uma noção mais aprofundada. O que nós vamos dar são ideias, lançar conceitos de cada um dos capítulos, mas nós não vamos estudar profundamente no sentido de nós não vamos esmiuçar nenhum desses capítulos profundamente, mas nós vamos passar por todos eles para que todos tenham uma noção do que está tratando a obra. Alguém tem o livro fácil aí? Acho que todos. Sim. Juliana, começa aí para mim então, faz favor. Primeira parte, o pessoal sempre pergunta do que trata a obra. Abre aqui na primeira, nisso aqui, Ju. Abre e vira a capa, já tem o Livro dos Médiuns, correto? Tá fácil aí, Ju? Microfone. Perdeu o hábito, né? O microfone. O Livro dos Médiuns aí, o que trata logo na primeira página, quando a gente abre o Livro dos Médiuns? Qual que é o resumo que Kardec faz ali, que está logo quando a gente abre do que está tratando essa obra? Contém um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Continuação de O Livro dos Espíritos. Então, de um começo, do que está tratando essa obra? Do contato entre os dois planos da vida. Nós vamos tratar do que é e como funciona a mediunidade. E ressalta aí no final, Juliano, o desenvolvimento da mediunidade. Por que Kardec faz isso? Aí, continuando, o desenvolvimento da mediunidade, e os últimos itens são? As dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Kardec deixa isso claro, por quê? Porque ele, aproveitando toda a experiência que ele tinha, todas as dificuldades que ele passou, ele repassa essa experiência para o livro, para que pudesse para que, além das teorias, pudesse facilitar o trabalho para aquele que quer compreender um pouco mais o contato entre os dois planos. E como fazer isso de forma adequada. Então, é isso que se propõe a obra. Por isso que aqui, até entre parênteses, o Livro dos Médiuns, ele escreve Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores. Todos aqueles que querem entender a mediunidade, estudar a mediunidade, praticar a mediunidade, ou tiverem curiosidade de entenderem o processo, para isso é essencial e fundamental que se leia o livro.
senão pode ser qualquer coisa, menos um médium espírita. Podemos ter médiums de outras doutrinas religiosas? Médium? Não, porque médium é um termo alcunhado pelo Espiritismo. Podemos então, não temos... Oi? Então continua. Então não podemos ser médiums de outras doutrinas. Mas é possível ter contato entre o plano espiritual e corporal em outras doutrinas religiosas? Entre qualquer pessoa que esteja encarnada com o mundo espiritual. Então, outras doutrinas tratam disso também, que não são o espiritismo? Sim. Várias outras doutrinas vai falar sobre a questão espiritual de uma outra forma, mas mediunidade é espiritismo. Aqui é fundamental entendermos esse conceito, porque o elemento espiritual é estudado por todas as doutrinas espiritualistas. Doutrinas espiritualistas, a gente já viu que são aquelas que acreditam no elemento espiritual. E aqui é um detalhe importantíssimo. Quem criou o termo espiritismo e médium foi Allan Kardec para a doutrina espírita. O que algumas outras doutrinas fizeram? Pegaram esse termo e adaptaram para as suas realidades. Por isso que algumas outras chamam de médiums também, que é o contato entre os dois planos. A base do contato entre o mundo espiritual e corporal é basicamente a mesma coisa? Sim. Mas para o espiritismo o termo foi criado especificamente com essa função de, estudando o livro, compreendermos profundamente e só aplicarmos o termo mediunidade, médium, para aquele que ou quer estudar, ou quer desenvolver, ou literalmente quiser acompanhar um pouco mais sobre o que é o espiritismo. Então, o termo completo, correto e adequado é criado para o espiritismo. Com maior respeito às outras religiões, mas o termo foi criado pelo espiritismo. Alguém quer complementar alguma coisa por enquanto? Não, é só com relação a esses termos que Kardec deixa bem explícito, né? Que ele está criando esses termos a partir daquela data. Então, antes dessa data, não existiam esses termos. Então, só para reafirmar isso daí. Lucinéia, todo mundo que entrou aqui, boa noite. Mais uma vez, os termos não existiam. Passam a existir a partir do lançamento do primeiro livro da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. A partir dali passa a existir. Então, mediunidade espírita, ou mediunidade de forma completa, como é entendido o espiritismo, precisa-se estudar a doutrina para entender e para poder praticar. Tudo bem? Então, outras doutrinas praticam esse contato entre os dois planos, mas eles podem não ter um livro específico para isso, ou podem não ter uma teoria específica, e o maior respeito a isso. Mas nós temos. O espiritismo tem. E o espírita precisa saber o que é isso e precisa estudar. Então, o livro dos médiuns, o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Todos. E é isso que, de certo modo, vamos começar a fazer a partir de hoje. Mas antes, um resgate histórico também, para daí já passarmos para os itens. E eu vou parar de falar um pouco, mas é só um contexto histórico para o pessoal, para quem está acompanhando. Primeiro livro da doutrina espírita, 1857. O Livro dos Espíritos. Kardec, logo no ano seguinte, 1858, lança um pequeno manual para tratar um pouco da mediunidade. É um manual, um livrinho pequeno, simples. Instruções práticas para as manifestações espíritas. Em 1860, ele relança o Livro dos Espíritos, que ele tinha lançado em 1857, relança o Livro dos Espíritos, só que agora ela se torna a versão definitiva e oficial, porque ela passou de 500 e poucas perguntas para mais de 1000, e ela trata literalmente, ali ele tornou definitivo, porque a partir dali ele não fez nenhuma revisão. E aquele manual que tinha sido lançado inicialmente sobre as manifestações espíritas, ele para de editar porque ele vai lançar em 1861, agora sim, o Livro dos Médiuns. Então, 1860, a primeira versão do Livro dos Espíritos, 1857.
A versão definitiva, 1860. Um pequeno manual tratando da mediunidade em 1858. A versão definitiva, o Livro dos Médiuns, 1861. E daí a versão definitiva, porque a partir disso ele definiu o Livro dos Médiuns e deu toda a direção para essa questão do desenvolvimento. Então, o Livro dos Médiuns é dividido aqui na primeira parte, que tem essa introdução. A primeira parte não, tem a introdução. A primeira parte, que são as noções preliminares, com 4 capítulos. E depois nós vamos encontrar as manifestações espíritas em 32 capítulos. Então, 4 noções preliminares e 32 de forma completa com as manifestações espíritas. Nós vamos tratar das formas de manifestação e tudo mais ao longo desses próximos meses. E o que é mediunidade? Nós só não vamos definir hoje o que é, porque ela vai ser definida lá na frente. Então, passando por essa questão aqui, mais uma vez, introdução, noções preliminares e manifestações. Nós podemos aqui, na introdução, dividir alguns itens principais, fundamentais, que resumem a obra. Jana, item 1, o que nós podemos dizer aqui do Livro dos Médiuns? Então, como você, Carlinhos, já falou um pouco, a Ju leu aí na primeira página, a gente começou a ter uma ideia de que as questões práticas da mediunidade e comunicação não são questões muito simples. Então, não são questões que a gente vai ver uma vez ali e já vai começar a praticar. Porque são questões que exigem estudo, exigem comprometimento. Então, se uma pessoa sem um estudo adequado, um estudo longo e adequado, isso pode acarretar muita dificuldades, muita desilusão por falta de conhecimento, né? E é esse o objetivo dessa obra, trazer o conhecimento sobre as questões práticas, né? Do Livro dos Médiuns, da mediunidade, de tudo isso. Porque sem isso fica difícil, a gente pode causar erros, né? Trazer muita dificuldade para nós e também para os espíritos, né? Porque não é uma questão muito legal. Essencial, porque muitos erros que ocorrem, ou muitas decepções, como a Jana falou, decorrem de falta de conhecimento. E é fácil esse conhecimento, Jana? A gente que está estudando aqui nesses últimos anos? Não é nada fácil. Nadinha. Acho que mesmo depois de anos e anos de estudo, a gente vai continuar estudando anos e anos e anos. Ano após ano, a gente vai ter que continuar estudando. Porque são questões muito difíceis e que exigem muito de nós, né? Vários pequenos detalhes, várias situações, são inúmeras situações que a gente pode lidar com os espíritos, né? Com essa questão espiritual, de comunicação, disso e daquilo. Então, assim, é um leque muito grande de opções. E até a gente aprender a lidar com cada uma delas, exige muito esforço e muita dedicação também, né? Então, quem se decepciona de forma muito fácil é porque não entendeu conceitos doutrinários. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Vou fazer um recorte depois desse item, Jana, a gente vai fazer a propaganda desse item que você falou, literalmente para fazer a divulgação desse vídeo. O pessoal chama de recorte, né? A gente vai fazer esse recorte para que o pessoal tenha essa noção. Não é simples, não é fácil. Quantos anos nós estamos trabalhando nisso? Literalmente, vamos pegar no centro, não só aqui na transição, mas no centro. Quantos anos? Por exemplo, você está lá no centro há quantos anos, Jana? Vixe, acho que, não sei se já deu 10 anos, acho que sim, né? Já passou. Você estava com 6 ou 7 na época, ué? Você está com 18, já faz uns 11, 12 anos. Sim. E dá para falar que sabe muito? É difícil. Dá. Porque a obra é extensa. Estudo. Primeiro item. Certo, Jana? Certo. Mais algo por enquanto? Não, tudo certo. Item 2. Eu não tenho nem como começar a falar do item 2 sem fazer uma gracinha antes, né? Estava demorando. Porque eu já entrei faz 20 minutos e não fez nenhuma piada, poxa vida. É que eu estava falando sozinho, né? Porque assim, ó, então vamos lá, Livro dos Médiuns. Ah, beleza, eu vou ler o Livro dos Médiuns, então você é médium. Isso aqui é uma receita. É que nem um bolo, que você vai catar 2 ovos, o trigo, vai mexer tudo e vai virar médium.
E aí esse item fala exatamente isso. Se engana quem pensa que essa obra é uma receita de fazer médium. Então, se você está achando que é isso aí, já nem lê a obra. Aqui, na verdade, é um livro que vai orientar quem é médium, quem já tem a mediunidade, orientar e organizar a mediunidade em quem possui, segundo a possibilidade de cada um. Então, não é assim, eu quero ter tal coisa, eu vou ter tal coisa, não. Então, é a organização de quem tem, como desenvolver e o uso que vai fazer disso. É a mesma coisa, e ele fala nesse item, se eu estudar pintura ou se eu estudar música, quer dizer que eu vou ser um artista? Não, quer dizer que eu vou saber as técnicas daquilo. Mas artista é todo mundo que estuda isso? Não. Então, é importante diferenciar uma coisa e outra. Tá dando eco com alguém, comigo mesmo. Mas ela falou que melhorou, Rê. Ela falou que melhorou. Na verdade, melhorou. Eu percebi essa questão do eco melhorou quando você, Carlinhos, fechou o seu áudio. Faz esse teste, por favor, para nós. Fecha seu áudio. Rê. Olha, ficou claro agora, hein? Agora sim. Nossa, ficou top. Então, e o desenvolvimento da mediunidade vai para coisas para além da vontade humana. Então, para algo que não está aqui com a responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade é organizar isso. É isso que fala o item 2. Só ressalto aqui novamente chamando a atenção. Não é por estudarmos técnicas de pintura e desenho que seremos artistas. Não é por estudar a mediunidade que seremos médiums. Isso é fundamental. Porque eu aprendi tudo sobre a mediunidade? Não. E esse item é importante porque fala literalmente, são várias questões que partem do mundo espiritual para o mundo corporal. Então, não nos cabe, não temos controle sobre muitas coisas. Quem vai estar no controle sobre algumas dessas circunstâncias serão os espíritos. Isso é fundamental. Fala aí. Espíritos. Não é que você ia falar quem tá, espíritos. Só... Não, pode terminar o raciocínio. Não termina o raciocínio. É outra coisa. Não é outra coisa. Então, era sobre isso. Só falando entre a gente mesmo. Porque a gente já teve uma vez de uma transmissão que tinha problema quando a gente deixava os áudios abertos. Então, aí a gente vai deixando eles fechados e vai abrindo à medida que a gente for falando. Então, sobre a minha parte, que era o item 2, foi isso. Tá. Só mais uma ressalva com relação a isso, e a gente vai falar muito ao longo do livro, quando entrar em questão mediúnica. Cada pessoa tem uma característica diferente. É por isso que nenhuma característica eventualmente mediúnica é possível comparar com outra pessoa. São pessoas diferentes, organismo físico, corpo diferente, cada um preparado para uma questão. Então, não vai ter um que seja padrão como o outro. Isso é fundamental. Diz aqui, o desenvolvimento da mediunidade possui segundo a possibilidade de cada um e, sobretudo, orientar seu emprego de maneira proveitosa. Ou seja, as pessoas são diferentes, as mediunidades são diferentes, mas todas podem ser utilizadas de maneira proveitosa. Diferente. Que é a finalidade da mediunidade. Transformar isso em algo proveitoso. Tudo bem? Rita, item 3. É interessante porque, assim, esse trabalho ele vai trazer as orientações mesmo para que as pessoas consigam fazer uma observação mais tranquila dessas questões mediúnicas, né? Vai trazer também como que nós vamos avaliar, observar as dificuldades que podem ser encontradas. Então, vai direcionar para que a gente possa compreender o que está acontecendo naquele momento. E também, assim, como que a gente faz para a gente se comunicar com os espíritos? Então, vai dar aquela noção do respeito, da maneira como você vai tratar com eles. E isso, assim, é fundamental, porque independente de qualquer coisa,
é justamente essa questão do respeitar o outro, né? Vai ser muito importante. E tudo isso na questão, assim, para que haja boas comunicações. As boas comunicações vão ser obtidas através do nosso estudo, da nossa compreensão de como nós devemos nos comportar nessas comunicações, no respeito que nós devemos ter para com aqueles que nós estamos fazendo essas comunicações, né, esses diálogos, conversas. E uma coisa muito importante, porque não é só para os médiuns, é para todos aqueles que queiram, de alguma forma, entender a doutrina dentro da parte da comunicação espiritual. Então, é muito importante porque todo aquele que, de uma forma séria, uma forma tranquila, queira verdadeiramente compreender como se dá essa comunicação, né, a comunicação do mundo espiritual com o mundo corporal, nós vamos ter aqui um direcionamento, uma explicação, uma orientação. Então, esses fenômenos espíritas precisam ser observados de uma forma realmente respeitosa, no sentido de compreensão, de estudo, para que a gente não enverede por caminhos equivocados. E isso é muito importante nessa lida, né, com o mundo espiritual, com os espíritos, de um modo geral. Mais uma vez, Kardec deixa claro que a publicação tem o objetivo de eliminar eventual dificuldade para as pessoas que estudem a obra, porque ele já passou por isso, ele sabe das dificuldades, então ele quer facilitar o caminho, mas naturalmente demanda esforço e dedicação de todos aqueles que querem aprender, se dedicarem ao estudo. Porque, e aqui voltamos a uma questão que a gente vai falar ao longo da obra, não é só de bons espíritos que a gente tem boas comunicações. Podemos ter bons ensinamentos de espíritos brincalhões ou maus, podemos aprender com eles. Então, tudo se direciona para o aprendizado que podemos ter desse contato. Isso é fundamental e a gente vai falar bastante disso ao longo da obra. Bem? Porque em todas essas comunicações são oportunidades de aprendizado. Então, é muito importante que a gente, quando estuda esse livro, você vai entender justamente esse contexto, porque a gente acha que boas comunicações só nos são dadas através de bons espíritos, mas o aprendizado é muito mais amplo, muito mais geral do que apenas aquele círculo de bons amigos espirituais. Vamos lá. Bárbara, item 4. Eu vou juntar o 4 com 5, tá bom? Bom, eu acho que vocês todos já falaram sobre a seriedade e a dificuldade que é, né? Assim, é difícil, não é algo simples nem fácil, que a gente estuda a vida inteira enquanto estamos aqui no mundo corporal e depois, né? A gente continua estudando no mundo espiritual. Mas ele até diz, né, que seria leviano publicar um livro que fosse muito simples e de fácil acesso, porque isso faria com que a gente instigasse ainda mais a uma prática leviana. E o espiritismo e esse contato com o mundo espiritual é algo sério, não é algo que deve ser brincado, né? A gente não pode levar na brincadeira. E que se isso acontecesse, iria causar experiências não só ruins, né, com quem estivesse fazendo essa prática, mas também parece que não, mas a falta de conhecimento do desenvolvimento mediúnico, desse contato com o plano espiritual, acaba gerando vários problemas e também um falso conhecimento em relação ao espiritismo. As pessoas passam a ter uma visão equivocada do espiritismo, justamente por essas práticas que não são baseadas, né, no conhecimento e no estudo. E que o espiritismo é algo sério e que precisa ser estudado por quem, de fato, tem vontade de aprender e conhecer mais sobre esse contato com o plano espiritual, sobre a vida espiritual, enfim. É basicamente isso que ele vai falar sobre o 4 e 5, né? Que é algo sério e que não deve ser levado à brincadeira e que exige estudo.
muita coisa dá errada por falta de conhecimento e estudo. Mas mais do que isso que a Bárbara falou, que Kardec deixou registrado, muita gente passa a não acreditar no espiritismo porque vê muita gente brincando com isso, sem levar a sério. Mas quem brinca com isso é verdadeiramente um médium espírita? Não. Alguém que leva na brincadeira ou que não estuda a obra pode ser qualquer coisa, menos um médium espírita. Que para ser, precisa estudar, se dedicar e conhecer tudo isso. E daí, quando Kardec fala, é impressionante o pensamento dele, lançar uma obra pequena, uma espécie de manual, seria fácil. Mas daria descrédito, porque seriam informações incompletas, mais fáceis. Ele não queria isso, ele queria algo que pudesse ser estudado de forma muito mais ampla e profunda. Então, muita gente ou não acredita, ou pode levar o descrédito do espiritismo por falta da prática correta, por falta de conhecimento. Certo, Bárbara? Mais algo? Item 6. O item 6 é complemento do que a Bárbara estava falando, que, na verdade, muitas pessoas brincavam com o início lá atrás, o início do espiritismo, que eram as mesas girantes. Então, muitas pessoas se divertiam, brincavam, achando que aquilo era só uma diversão. E que o espiritismo toma um cunho muito mais sério e progride bem mais, quando ele vem entrar no rumo filosófico, que ele vem trazer a ideia ou vem trazer o conhecimento de fato, e não só aquela diversão da comunicação com os espíritos sem levar em consideração o estudo, sem levar em consideração a organização de tudo isso. Então, a partir do momento que a doutrina toma esse rumo filosófico, naturalmente há um progresso. E ele também ressalta que é muito, 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 muito importante conquistar adepto, mas não adepto por só acreditar na comunicação com a vida espiritual, mas adepto de pessoas que estudem de fato, que organizem para que a doutrina seja séria. Então, não só mais uma diversão, mas que seja algo sério e fundamentado. E aí o espiritismo cresce muito nesse sentido. Então, ele diz que é preferível ter menos adeptos, mas que estudem, do que uma grama grande de pessoas que não levem a sério. Só uma questão aqui que muita gente não conhece, mas se pegar algumas informações aí por cerca de 1850, 1860, ali na Europa, vai ver em muitos livros, normalmente mesmo, contando a história, dos fenômenos das mesas girantes na Europa. Que muita gente poderia ter o ilusionista, o mágico que fazia isso, mas começou muito nisso, nas pessoas fazendo brincadeiras com os espíritos. Então, quando fala a mesa dançante, a mesa girante, esse tipo de coisa, aconteceu na Europa ali por volta de 1850, 1860. Era uma febre na época. Todas as pequenas festas, as aglomerações faziam essas brincadeiras, porque naquele momento, a gente vai falar isso ao longo do Livro dos Médiuns, foi autorizado que os espíritos pudessem se manifestar, para que pudesse direcionar a atenção para esse fenômeno. Então, quando a minha irmã fala aqui no sentido que Kardec deixou registrado, antes era diversão para todo mundo, mas quando que a situação se assenta, o espiritismo cresce? Quando ela parte para o lado filosófico. Por quê? Porque só as pessoas sérias vão se preocupar em estudar para entender. As que brincavam, continuavam brincando. As que queriam entender o fenômeno por trás disso, começam a estudar um pouco mais. Certo, Rê? E daqui questão fundamental, então, passar para a Juliana. O que é a questão filosófica do Espiritismo? Ju, item 7 e 8, por favor. Então, não à toa ele segue com a recomendação, né? Para estudar o Livro dos Espíritos. Por quê? Ali contém toda a parte filosófica da doutrina dos Espíritos. Então, para quem quer estudar com seriedade o Livro dos Médiuns, o ideal é que já tenha estudado o Livro dos Espíritos. Embora eles sejam obras independentes, eles têm um cruzamento de informação entre eles. A gente até tem algumas curiosidades. Tem esse link entre as duas obras, entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns,
Mas, por exemplo, no Livro dos Espíritos, a gente não encontra a palavra médium ou mediunidade. E essa terminologia ela vai aparecer no livro dos médiuns, mas são obras que se complementam, porque ali ele vai trazer muito esse aspecto que é a entrada, na verdade, na parte filosófica da doutrina. Então, o ideal para nós que vamos seguir aqui esse ano, talvez seja um pouco mais difícil para quem está nos acompanhando e não tenha passado pelo Livro dos Espíritos ainda, fazer essa ponte entre os dois livros. Talvez realmente fique muita informação. Mas, para quem já passou pelo Livro dos Espíritos, seja aqui com o pessoal na live, com a gente aqui na live, ou seja, estudando de forma individual, eu acredito que vai ter uma facilidade com o estudo. A gente já entendeu que essa questão do Livro dos Médiuns é uma questão prática, mas antes disso precisa ter a teoria. E essa teoria toda está no Livro dos Espíritos. Toda a teoria, toda a parte filosófica encontra-se no Livro dos Espíritos. Foi a primeira obra lançada por Kardec. E para quem quiser acompanhar, em 2021, aqui nos vídeos do centro, aqui nós fizemos o estudo de toda a obra ao longo de 2021. Foram 47 transmissões de O Livro dos Espíritos. Então, foi verdade, a gente terminou esse no dia 29 ou 30 de dezembro, né? E lembrando que o Livro dos Espíritos, nós estudamos literalmente questão a questão. Não pulou questão, né? Aqui a gente vai tentar estudar no âmbito geral, né? Porque é extenso, mas o Livro dos Espíritos, ele foi feito item a item. E ali, literalmente, foram quase 50 transmissões, terminou a última, foi dia 29 ou 30 de dezembro. O ano passado, o Evangelho, a gente conseguiu terminar bem, com 34 ou 35, acho que foi no final de novembro, ou primeira semana de dezembro. E esse nós atrasamos um pouco para começar, porque estávamos programando que obra fazer e como fazer isso. Mas esperamos que até dezembro também tenhamos passado por todos os capítulos aqui, de forma mais simples, mas passando. Mas como a Gil falou que está registrado aqui, a parte filosófica, os princípios encontram-se no Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns é a parte prática. Então, algumas definições para entrar no Livro dos Médiuns nós vamos retomar, claro. Mas é possível retomar tudo? Não. Nós vamos relembrar algumas partes, mas não é possível relembrar tudo, porque o Livro dos Espíritos é bem extenso e complexo. Mas agora é a parte prática realmente. E para entrar na parte prática, vamos precisar entrar antes em 4 capítulos, que nós vamos começar na semana que vem, dessas noções preliminares. 4 capítulos de como Kardec organizou e por que ele fez o Livro dos Médiuns. Que maneira que ele fez isso? É mais ali Kardec. Para depois, na segunda parte, podermos aí estudar o Livro dos Médiuns, mas na parte mais no sentido prático de como funcionam todas essas manifestações. Ou seja, bastante coisa aí pela frente. Bastante coisa. Bastante coisa e umas questões bem interessantes para pensarmos. A gente não entendia como que um espírito pode se comunicar com o mundo corporal. Vamos estudar. Mas quais elementos que ele usa? Vamos estudar. Mas o que é feito o espírito? Vamos estudar. Mas quais elementos são feitos o organismo? Vamos estudar basicamente. Mas qual que é o elemento que possibilita o contato entre o espírito e o corpo? Vamos estudar também. Para só depois de entendermos todos esses mecanismos, só no capítulo aí 14, vamos entrar na questão mediunidade diretamente. Todos os capítulos anteriores são uma preparação para entendermos toda essa teoria, como é a interferência do mundo espiritual no mundo corporal. É isso. Alguém, alguma observação por enquanto, algum comentário adicional para que possamos complementar a ideia da introdução do Livro dos Médiuns de hoje? Todo mundo econômico? Todo mundo bem econômico? A gente vai falar muito durante o ano, então hoje é só o esquenta. Vamos falar muito durante o ano.
Nós vamos ver aqui, vocês vão ver que nós dividimos basicamente em dois grupos as transmissões. Hoje é a apresentação do grupo inteiro, que vai apresentar e que vai participar das transmissões, mas cada semana vão ter no máximo 3 ou 4 pessoas. Na maior parte das transmissões vão ser 3 pessoas. Então, hoje são 6, que é para que vocês conheçam a equipe inteira que vai fazer a transmissão, e vamos pensar nisso com muita atenção, muito carinho, muita dedicação, para que a informação, tanto quanto não seja possível, possa chegar de Kardec, dos espíritos, para todos vocês que queiram compreender um pouco mais o contato entre os dois planos. Certo? Ninguém mais hoje? Jana? Eu? Alguma coisa a mais, Jana? Então, vamos ver aí quantos sobreviventes teremos no final do ano. Quem vai ser forte de aguentar, firme e forte aqui com a gente até o final do ano. Esse é um livro difícil, né? Todos nós estamos aí com um friozinho na barriga para começar ele. Ele é um pouco complicado, são ideias muito difíceis de entender, né? Muito detalhezinho, muitas coisas. Mas que estejamos fortes aí até o fim do ano e que vocês também fiquem aqui com a gente, perseverando até dezembro, até quando for preciso. Os fortes aqui da Jana é literalmente todo mundo, viu, gente? Aqueles que vão transmitir, aqueles que vão acompanhar. É uma obra chamada de fôlego. Oi, Jana? É isso mesmo. É uma obra de fôlego, não é para começar e terminar ela. Pessoal que quiser entender um pouco mais de espiritismo, é o momento. Não é fácil, realmente não é fácil. Quem quiser depois a obra pode encontrar lá no centro, a gente vai ter para disponibilizar para quem quiser adquirir. Mas não é simples nem fácil. Pode ser que alguns não queiram acompanhar até o final, mas os fortes vão sobreviver e vão dizer quantos vão chegar no final do ano. Como Kardec registrou que a gente falou hoje. O espiritismo verdadeiro não é literalmente para todo mundo, que as pessoas às vezes não têm muita vontade. E para estudar a doutrina precisa de perseverança, precisa de dedicação. Quando a gente fala aqui que algumas pessoas, e isso não é só nos tempos atuais, Kardec, como foi falado aqui, muitas pessoas querem só manifestação espiritual, mas isso é uma das partes do espiritismo. Mas para entender aquilo, na verdade, precisa entender toda a teoria. E mais do que isso, as manifestações espíritas não são o espiritismo, fazem parte do espiritismo, mas para eu ser espírita, eu não preciso ser médium, não preciso participar de atividades mediúnicas. O espírito é aquele a gente vai falar disso, mas se esforça para aprender, para estudar, aquele que se dedica, aquele que quer participar desse conhecimento. Então, não precisa ser médium para ser espírita, não precisa, mas para ser um verdadeiro médium, precisa ser espírita no sentido de conhecimento e dedicação. Não é fácil, não. Aqui, André. Caderninho, perguntas preparadas. É o que eu brinco aqui, André, o pessoal, que talvez seja, o livro dos médios seja, muitos consideram a Gênese talvez o livro mais complexo de Kardec. Eu, particularmente, acho das 5 obras, o livro dos médiuns é o mais complexo no sentido de detalhes e minúcias. Então, preciso acompanhar realmente, e aquele que acompanhar e que, de repente, conseguir ler para acompanhar a transmissão aqui, para facilitar uma coisa ou outra, vai ajudar muito para compreender, para que não seja exatamente um estudo que a gente vai fazer aqui, mas uma transmissão para facilitar o conhecimento daqueles que querem ter o primeiro contato com a obra. Alguém ia falar aí, não? Eu tive uma ideia, que eu não sei se vai ser assim, muito fácil de ser colocado em prática, mas eu não vou conseguir ler o nome de quem colocou aí o caderno de perguntas, mas veio na minha cabeça a Andrea. Veio na minha cabeça que a gente deixa o número do centro aí, se por uma eventualidade ficar algumas questões, né? Porque são temas assim que vão deixar incógnitas na nossa cabeça. Se eles pudessem mandar para a gente no WhatsApp as perguntas, a gente anota tudo. Durante a semana a gente dá, sei lá, quinta-feira, que é a última vez que a gente se vê presencialmente, a gente anota tudo. E aí a gente já traz na segunda-feira, tipo, pro final, pro início, para matar as dúvidas deles.
porque eu acho que é mais fácil do que pelos comentários. Às vezes pode passar, as pessoas podem ter dúvida depois, quem assiste mais de uma vez. Eu acho que seria legal. Jana, é interessante, por quê? E eu volto aqui numa questão fundamental. O livro tem, a gente vai ter mais ou menos, se a gente conseguir fazer uma transmissão por capítulo, só para dar a noção, realmente, nós vamos precisar de umas 36 ou 37 transmissões. Mas eu fiz uma brincadeira no começo, que pode servir, Jana, porque nós temos a opção aqui no StreamYard de fazermos a transmissão ao vivo, e temos a chance de repente, gravar e depois colocar no ar alguma transmissão. O que essa ideia pode servir junto com a André, a questão que você colocou? As pessoas que tiverem dúvidas, nós podemos gravar vídeos, não ao vivo, mas gravar vídeos em outros horários para disponibilizar como complemento daquele capítulo tratando das dúvidas das pessoas. Daí nós não dedicamos a transmissão do estudo para responder, mas a gente coloca as gravações nesses intervalos como complemento para quem quiser. Quem mandar as perguntas, a gente tentar explicar grava, faz a pergunta, grava as respostas entre o grupo e a gente vai disponibilizando ao longo da semana. Daí a gente pode gravar em outros horários. Não dificulta a nossa transmissão de segunda, não estica demais para ser mais do que uma hora, e ao mesmo tempo a gente tem condição de responder as dúvidas das pessoas. Pode ser uma boa, sim. Pode ser uma boa. Sim. Podemos fazer. Então, Andréia, aí juntando o caderninho de perguntas junto com a ideia da Jana, quem estiver nos acompanhando, ou agora ou depois, mande-nos pelo Facebook, que aí acho que é minha mãe que acompanha, ou no WhatsApp e Telegram do centro, que é a Jana que recebe, mandem as dúvidas lá. De tempos em tempos, nós vamos juntar tudo isso, gravar vídeos para explicar essas dúvidas. E vamos disponibilizando de forma intercalada com as nossas transmissões. Podemos fazer assim. Podemos. Isso é legal. Alguém mais? Algum comentário? Não? Todo mundo econômico hoje. Mas é isso aí, pessoal. Então, nós vamos partir para o encerramento. A ideia é fazermos tanto quanto possível transmissões não mais do que uma hora, realmente para não ficar puxado. Deixa eu ver, André colocou. Gostei dessa ideia. E o pessoal pode assistir no horário que for possível. Isso. E daí nós vamos gravando em outros horários também. Daí a gente pode fazer isso em gravação quando o grupo estiver disponível, como foi dito. A gente tem a opção de outros horários e não atrapalha a transmissão para quem está acompanhando de forma sequencial o livro. Legal. Vamos fazer. Perguntas, então, no Facebook depois, ou no Telegram e no WhatsApp do centro. A gente vai fazer isso aí. Só vou colocar, então, aqui, eu vou aproveitar, 19989361397. Vou colocar aqui já para facilitar, porque a gente faz o encerramento já final para encerrar. O contato do centro, o WhatsApp e Telegram, 989361397. Quem quiser pode mandar lá, ou no próprio Facebook, e nós vamos organizar isso para realizar sim. Vamos fazer. Certo? Vamos para o encerramento, então? Renner quer fazer? Vamos lá. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus Pai, ao nosso irmão e mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos de forma virtual, mas tendo a possibilidade de que juntos possamos estudar mais uma obra do Espiritismo. Então agradecemos, Pai e Mestre Jesus, por essa oportunidade, por ser possível através do meio digital, por ser possível utilizarmos o meio digital para algo útil. Então solicitamos o amparo e proteção para que, dentro das nossas condições, que ainda são pequenas, possamos ser o mais fiéis possível.
a mais essa obra do Espiritismo, para que juntos possamos estudar, nos dedicar, para que juntos possamos entender um pouquinho mais dessa doutrina que tanto nos conforta, nos acalenta e nos dá esperança. Por isso, mais uma vez, que aqui nos encontramos unidos, em mais um ano que temos a oportunidade de divulgar essa doutrina, solicitamos auxílio, Pai, solicitamos a proteção, para que consigamos chegar, que esse, na verdade, seja o início, mas que consigamos chegar ao final de mais essa obra. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela chance de sermos úteis. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre Jesus. Então, Karen já colocou o telefone enquanto todo mundo vai voltando. Boa noite a todos. Fiquem todos na paz do Papai de Cima. Se ele assim permitir, até a próxima semana. Beijo. Tchau, Jana. É isso. Tá dada a largada. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença de todo mundo e espero que a gente possa contribuir muito aí durante esse ano. E um beijo. Tchau, Rita. Boa noite a todos, que tenhamos uma excelente semana de muita paz, tranquilidade, e estamos aqui à disposição dos bons amigos espirituais para divulgarmos essa doutrina tão maravilhosa que é a doutrina dos espíritos. Beijo a todos. Tchau, Bárbara. Tchau, pessoal. Boa noite, gente. Esse livro é difícil, mas ele é muito legal. Espero que vocês resistem aí com a gente até o final do ano. Fiquem com Deus até semana que vem. Tchau, Ju. Tchau, pessoal. Boa noite. Um beijo para todo mundo. Até mais. Obrigado pela oportunidade. Vamos então, gente. Boa semana para todo mundo. Que possamos encontrar aqui daqui uma semana. Começado, como disse a Jana, foi dada a largada. Obrigado.